Bom, gente, paz a todos novamente, boa noite. Hoje a gente vai caminhar para o capítulo 19 já. Ao mesmo tempo que a gente faz com calma, passa muito rápido também. A gente já está no 19, já estamos quase chegando na metade do livro. Então, já tem uma boa caminhada aí de meditação. Mas antes vamos ler o Salmo 9 e aí a gente vai lá para o Gênesis 19, amém? Então, quem tiver aí com a Bíblia aberta, por acompanhar a leitura. Ação de graças por um grande livramento. Salmo de Davi, para o cantor mor, sobre múltipla bem. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentastes no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagastes o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Tu arrastastes as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está sentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nenhum desamparastes os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos, pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. As gentes precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno, todos os gentis que se esquecem de Deus, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a, espe, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-se, Senhor. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem, sejam julgados as gentes perante a tua face. Põe-nos em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Parece novamente que um salmo foi feito exatamente para o texto de hoje, né? Vocês viram que é um salmo de ação de graça, né? O rei Davi está aqui falando. É de Davi, né? É, salmo de Davi, que eu já tinha até me confundido, que eu acabei de ler. Mas ele vai estar falando sobre ação de graça, sobre um grande livramento, e ele está falando como que a justiça do Senhor é sobre o povo. E a gente vai ler exatamente hoje um capítulo que vai falar quase que sobre isso, né? Quando Deus opera a sua justiça. Então vamos lá. Gênesis capítulo 19. Um capítulo um pouquinho extenso, igual ao 18, mas vamos fazer a leitura completa e depois a gente vem comentando como sempre. Alguém quer fazer a leitura? Hoje eu posso seguir lendo. Então, seguirei lendo. Então, peguem as Bíblias de vocês, caso tenham feito anotações, fiquem à vontade para depois compartilhar com a gente. Eu vou iniciar, tá? Gênesis capítulo 19. E vieram dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra, e disse:
Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhe banquete, e cozeu bolos, sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vou-las trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do teu telhado. Então eles, porém, disseram: Sai daí, disseram mais. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão, e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos seus tens, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que para que não pereças. E Ló disse: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia que a mim me fizestes, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá. E é pequena, ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para nos derribar essa cidade de que falastes. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não estiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades.
e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina. E viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo o Senhor as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló no meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não, sen, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e o chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou-se o seu nome Benani. Este é o pai dos filhos de Amon, que é até o dia de hoje. É, gente, muita coisa acontece nesse bendito desse capítulo, né? É muita coisa mesmo. Bom, como a gente já está aqui é, no capítulo 19, vamos recapitular um pouquinho, né? A gente já passou lá pela criação, já passamos pelo pecado de Caim e de Abel, nós já passamos pelas genealogias, entendemos até chegar em Abraão, até a Arca de Noé, na verdade. Aí, chegamos em Noé, vimos por que Deus destruiu o mundo, passamos pela história dele, vimos sobre Noé, primeira prestação de culto ao Senhor, e depois uma linhagem de novo, já falamos sobre a Torre de Babel, e em seguida falamos sobre o chamado de Abrão, que vem junto Ló, que é o seu sobrinho, filho do seu irmão que faleceu, foi criado com ele como irmão, e aí, em um dado momento, é, não cabe mais os dois juntos, né? No capítulo 13, a gente viu lá que não cabe mais os dois juntos no mesmo espaço, porque já eram grandes os passos de um e os passos do outro. Os seus pastores viviam brigando e Ló decide ir morar nas campinas próximas à cidade de Sodoma e Gomorra. Só que é porque ela era muito formosa aos olhos, diz que lembrava-se o jardim do Senhor. Então ele escolhe aquele lugar que era muito belo aos olhos, mas ele não sabia tudo o que viria pela frente. Já tem uma guerra, ele é levado como escravo, Abraão salva ele, e ele continua morando naquele lugar em seguida. E aí agora, no encontro passado, a gente viu que Deus começou ali no capítulo 17 consolidar a promessa de Abraão sobre o fato de ele ter um filho, e aí faz um recorte de novo para esse momento em que Deus, mais uma vez, precisa fazer uma pausa na programação para falar sobre Ló, e uma situação, levar o coração de Abraão até Ló, numa situação em que ele está vivendo. Então, no capítulo 18, a gente viu que o Senhor aparece a ele de uma forma corpórea, né? Com mais dois homens, e a gente finalizou a leitura lembrando que o Senhor fica com Abraão e fica ali conversando com ele, e os dois homens seguem para a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí é quando a gente iniciou a leitura de hoje. E vieram os dois anjos a Sodoma e Gomorra à tarde. Lembrando que eles estavam numa forma humana, né, nesse momento, então eles saíram caminhando,
não foram voando com suas asas, eles foram caminhando, desde onde Abraão estava até Sodoma e Gomorra. Não era muito pertinho, mas também não era tão longe, porque pelo horizonte dava-se para ver de onde que Abraão estava, para onde que Ló vivia, até porque aqui no final no meio que a gente viu que Abraão, ao acordar, ele olha para os lados de Sodoma e Gomorra e ele consegue enxergar as fumaças subindo como uma fornalha naquele lugar. E a gente viu também um fato que ficou muito curioso, né, que a gente tinha comentado, no finalzinho lá do capítulo 18, que é quando ele está tendo aquele diálogo, né, assim, que o Senhor avisa ele que vai contar para ele, né, porque ele fala, poderia eu esconder alguma coisa de Abraão? Vou contar tudo para ele. E ele conta, e Abraão fala, mas Senhor, se tiver 50, o Senhor não vai ter misericórdia. Ele fala, se tiver 50, eu vou ter, mas não tem. E aí ele vai chegando e chega até os 10, e quando chega no 10, o Senhor termina de falar para Abraão e sai. E aí, assim que o Senhor se retira da presença de Abraão, passa um pouco de tempo, lembrando que eles tinham recebido a oferta de Abraão, né? Então, provavelmente ali no horário do almoço, provavelmente eles chegaram lá na casa de Ló à noite, ali no final do entardecer à noite, porque ele convida eles a entrarem justamente para ficarem na casa dele. Como vocês sabem, o povo hebreu é um povo conhecido, né? E o povo judeu também, posteriormente, que eu acho que vai herdar um pouco disso. Eles eram muito conhecidos por serem bem hospitaleiros, né? E tem até uma passagem que fala que muitos hospedaram anjos sem nem saberem que estavam hospedando anjos, porque eles eram hospitaleiros, eles eram receptivos e recebiam muito bem as pessoas dentro da casa deles. Dado a situação em que se estava, era um pouco suspeito também, um pouco difícil, né? Porque a Bíblia fala que Ló, ele estava bem ali na porta da cidade, porque eu acredito que a fama da cidade de Sodoma e Gomorra já tinha transpassado um pouquinho ali alguns limites, as pessoas já conheciam um pouco da perversidade que acontecia por lá, que era um povo um pouco difícil, e eu acredito, posso estar errada, que ninguém voluntariamente entraria para se hospedar lá. Mas, obviamente, por serem anjos do Senhor, terem ido para lá com um propósito, eles aceitam entrar, mas eu fico imaginando, se fosse qualquer outra pessoa natural, né, normal, que não fosse um anjo do Senhor, que estivesse ali representando ele, que tivesse esse discernimento da situação, que seria uma pessoa que naturalmente aceitaria o convite de Ló para ir passar a noite na casa dele, porque visto que o povo era muito perverso naquela situação. Então, e o povo não percebe, né, assim, vê que eles chegam, mas a gente vê que a cidade se espalha um pouco depois, porque a Bíblia vai falar que eles fizeram um banquete, cozeu bolos, eles comeram, e quando eles iam se deitar, já estava bem tarde da noite, no momento em que eles iriam dormir, que a cidade começa a cercar a casa de Ló. Só que o que é curioso, gente, eu acho que eu nunca tinha parado para reparar nesse detalhe, ou pelo menos para lembrar, né? Eu, eu sabia que tinha muitos homens que iam para lá, só que, pelo que a Bíblia fala aqui, o que se dá a entender é que parece que foram todos os homens da cidade. Vamos supor, Francisco Morato é uma cidade que tem muitos bairros, tudo bem que lá era uma proporção menor. Lá era uma proporção bem menor, mas vamos pensar. Francisco Morato, com todos os bairros que ele tem, né, dentro da cidade, dentro do município, e todos os homens, desde o mais jovem até o mais velho, sai da sua casa e vai tudo para casa de Ló, porque eu acho que do momento em que eles chegaram até esse momento de eles decidirem ir para casa de Ló para cercar lá, foi correndo aquele burburinho, né? Ó, tem dois homens diferentes aí, a gente nunca viu eles, vamos lá, vamos atrás deles. Eu acho que foi rolando essa conversinha. E todos os homens se reúnem, que nem, ó, no versículo 4 fala, ó, e antes de se deitarem, cercar a casa aos varões daquela cidade, os varões de Sodoma, todo, desde o moço até o mais velho, todo o povo de todos os bairros, ou seja, de fato, era uma multidão de pessoas, né, que estavam ali cercando a casa de Ló. E eles chegam naquele propósito de ir, e quando aqui fala conhecer, né, tem muito essa conotação de ter a relação sexual, né, com eles. Então a gente sabe que eles eram um povo muito perverso, que tinha o hábito de ter essas práticas, né?
da relação de pessoas do mesmo sexo, ou cometer muitos incestos, enfim. E eu acredito muito que por uma revelação divina mesmo, ele tem um certo discernimento que aquelas pessoas, que aqueles homens que vão até a casa dele não eram homens normais, porque eu acredito que nenhum homem entregaria suas filhas para homens tão perversos, a fim de salvar dois homens que ele não conhecesse ou que ele não tivesse, pelo menos ali, minimamente um discernimento de quem que era aquelas pessoas, né? Porque eles vão e começam a ameaçar. Ló, ele fala assim, Ló, se você não der esses homens que estão na sua casa, a gente vai fazer o que a gente pretende fazer com eles, a gente vai fazer pior com você ainda. E aí, e ele fala assim, não, ó, eu tenho duas filhas aqui ainda, que não são casadas, que não conhecem, que não tem nenhum varão ainda, eu dou para vocês podem levar ela, vocês fazem o que vocês quiserem, e aí, e ele pega e fala assim, não, né? Eles falam, não, a gente quer os dois homens que estão aí, para vocês verem o quão perverso eles eram, né? O nível de perversidade que eles estavam. E eles não só fazem isso, como eles vão para cima de Ló. E aí a Bíblia relata para gente que os anjos vão e protegem eles de fato, porque eles precisam porque ele precisa dessa proteção. Porque pensa, gente, um homem tentar conter um monte de outros homens. Aí um outro ponto que eu fiquei bem curiosa aqui também, que era um detalhe, fazia tempo que eu não li essa passagem, e foi muito bom reler ela e relembrar algumas coisas, alguns detalhes que estavam aqui, porque os anjos protegem Ló, né, conseguem trazer ele para dentro, e para o povo não atacar, eles ferem as pessoas com uma cegueira. Só que a Bíblia vai falar que eles mesmo com a cegueira, eles ainda continuaram, porque fala que eles tiveram que se cansar ainda para tentar achar a porta. Ou seja, mesmo eles tendo sido feridos no seu corpo físico, eles ainda assim ficaram tentando entrar dentro da casa de Ló, tentando pegar, conseguir ter acesso aos homens de alguma forma. E aí a Bíblia fala no versículo 11, de maneira que se cansaram para achar a porta. Ou seja, eles estavam de fato dedicados e decididos. Olha o quanto eles estavam dispostos a praticar a perversidade que eles estavam, né? E aí, dado isso, os anjos vai começar a falar com Ló, né? Então ele fala assim, ó, o que que vocês têm? Vocês precisam sair daqui, porque a ira do Senhor já está se derramando e a gente precisa destruir, porque nós vamos destruir esse lugar e a gente está esperando só vocês saírem. E aí, ao amanhecer ainda, eles ainda passaram a noite é, esperando tudo ali, meio que passar, acalmar as coisas. Eles pegam as coisas, mas eles estavam se demorando ainda para sair daquele lugar, para entender a gravidade da situação, porque eu acredito que eles não estavam ali esperando que aquilo ali acontecesse, eles são puxados de fato para fora, ele, sua esposa e suas duas filhas que moravam com eles, que o que dá a entender também é que eles tinham outras filhas, né, que já eram casadas, provavelmente moravam em outro lugar. E aí é quando eles de fato saem. Quando eles saem, o anjo manda eles irem para um outro lugar e Ló ainda fala que não quer ir para aquele lugar. Fala assim, não, deixa a gente ir para esse lugar aqui que tá mais próximo, que é a cidade de Zoar, que era uma cidade pequenininha, porque, enfim, tem medo de ser destruído de lá. E o anjo fala, ó, chega até lá, porque enquanto vocês não estiverem lá naquele lugar, a gente não pode fazer nada. Não corre para lá para que a gente possa fazer algo. E aí acontece a famosa passagem de que a esposa de Ló olha para trás. Ele fala para não olhar para trás, para não é, ver nada do que estava passando por ali e seguir em frente, mas ela olha para trás e fica convertida numa estátua de sal. E aí elas vão embora. E aí eles continuam o caminho, a esposa dele fica para trás, e aí as filhas deles ficam preocupadas, né? Então, assim, bom, agora só tá a gente, os nossos pais, a nossa mãe não veio, não tem varão nessa cidade que possa casar com a gente, não tem nenhum parente, a gente não tem como manter a semente do nosso pai, porque ele não tem nenhum filho homem dele aqui, a cidade vai ser destruída, e elas têm uma brilhante ideia de embriagar o pai e
se deitar com eles para que elas pudessem engravidar. E aí a Bíblia relata que elas conseguem fazer isso, e aí elas têm dois filhos, que um se chama Moabe e o outro se chama Benani. Que caos! Gente, alguém quer fazer algum comentário? Eu sei que essa passagem a gente tem muitos detalhes e a gente tem muita coisa para falar. Pode falar, Thiago. Paz a todos. Paz. Eu já vou começar com um pé na porta, tá? Ah, por favor. Na verdade, só lembrando da nossa aula passada, que nós falamos acerca da questão dos três seres que aparecem para Abraão. Abraão se prostra e adora. Eles recebem a adoração, depois um fica com Abraão e dois partem para Sodoma, né? Que é esses daqui. E o texto de Gênesis 19 fala que são anjos. E nós já discutimos isso daí. Nós vamos falar anjo porque a gente sabe que foi um ato de teofania ali. Sim. Mas o que me chama a atenção, além da depravação humana, né, eu fico abismado, não sei se era um costume, mas isso veio à tona com bastante ênfase numa pregação da Helena Raquel, nos Gideões, que chamou muita atenção e está criando muita polêmica por conta dela ter omitido coisas do texto e manipulou o texto para falar daquilo que ela queria falar, e não do que o texto estava dizendo. Mas o que me chama a atenção, que parece que é um costume que isso se repetiu em outros textos, quando esses homens tentam invadir a casa de Ló, Ló oferece as suas duas filhas. Talvez a gente deixe passar batido porque está escrito na Bíblia. E nós temos o costume de santificar todos os personagens bíblicos, né? Mas Sim. para mim isso é um ato de covardia total. Covardia total. O certo era ele lutar, brigar e correr pelas filhas e não entregar as filhas para, digamos, de uma certa forma, proteger os anjos. Espera aí, eu cubro um santo e descubro outro. É. Peraí, eu vou defender os anjos, mas eu vou entregar minhas filhas virgens para os caras fazerem o que quiserem, sabe? Pessoas perturbadas, pessoas depravadas. Eu simplesmente entrego as minhas filhas e falo, ó, não faça nenhum mal a esses homens, porque eles eram santos, que eles eram seres celestiais. Então, qual é o nível de moral que eu tenho para tomar uma atitude dessa? Então, na minha opinião, a minha interpretação, Ló, nesse aspecto, por mais que ele seja chamado de justo, nesse aspecto aqui ele foi muito covarde, mas muito covarde mesmo, para querer entregar as filhas para esses homens depravados aí. No meu caso, eu lutaria e morreria pelas minhas filhas. Depois, Sim. se eles fizessem alguma coisa, pelo menos eu morri em nome da honra, e não em nome da covardia, né? Sim. Não, mas esse comentário que você fez, nossa, é tipo, realmente muito importante, porque é um ponto que eu sempre tive muita dúvida, e aí por isso que eu me questiono quando se ele de fato tem ciência de que são anjos do Senhor, que são que não são pessoas assim naturais e que teriam algum poder ali para fazer alguma coisa, né? Porque eu falo, meu, se eles tivessem essa ciência de que era um ser que tinham, que nem eles cegaram as pessoas, conseguiu proteger eles, se ele tivesse essa ciência antes de ter esse confronto e de ter até sugerido entregar as filhas dele, ele poderia ter pedido alguma ajuda, algum socorro, ou nem ter proposto aquilo, né? Bem, pode falar. Você tinha levantado a mão e eu comecei a falar, pode falar. Eu concordo com o Tiago. Eu tenho algumas, né, Sim. umas coisas que eu concordo plenamente com ele. A frase que ele usou aí agora, que a Bíblia pode até falar que Ló era justo, né? A Bíblia fala que ele é justo. Mas o fato dele ser justo não quer dizer que ele não seja covarde. Ah, E sim. outra, ele demorou muito tempo para sair da casa dele para poder ir embora. Ele recebeu uma ordem para ir embora, para salvar ele, a mulher e as filhas. E mesmo assim ele não foi, ele dormiu. Ele ficou lá. O anjo teve que pegar na mão dele e ir embora. Isso mostra o quê? Sim. Isso mostra
quando a gente está em meio ao pecado, vivendo próximo ao pecado, que a gente se deixa levar por ele. Porque ele morava num local de extremo pecado. Não estou dizendo que ele fazia parte, que ele conjecturava, que ele apoiava, não. Mas a normalização do pecado era tão grande que ele se deu ao luxo de ficar dentro de casa ainda. Se deu ao luxo de eu pegar as 2 filhas dele e oferecer para os outros homens lá fora. Né? Por quê? Por causa dessa normalização do pecado. Que quando você vive muito próximo, diariamente, todos os dias, é uma batalha que você trava. Mas e os seus? Será que você consegue travar a batalha pelos seus também? Porque uma coisa é você travar a batalha só com você, eu tenho esse emocional. Mas e minha família tem esse emocional? Então, eu acho assim que ele realmente, concordo plenamente, ele foi de uma covardia assim tremenda mesmo. Sim. Mas isso é importante a gente lembrar que uma pessoa, quando ela é reconhecida como justa, não significa que ela é perfeita. A gente, vindo aqui, porque a gente está falando de Abraão. Abraão, ele foi considerado pai da fé, um homem de referência, mas a gente mesmo leu aqui o tanto de vacilo que ele não cometeu, quantos equívocos que ele não teve, e mesmo assim o Senhor é misericordioso. Então, acho que vale até para tirar esse estigma, às vezes, das nossas cabeças de pai, que para ser justo ou justificado, né, e, ou para ser uma pessoa que agrada o coração de Deus, não significa que a gente não vai errar, porque ele conhece a nossa natureza humana, mas a gente tem que buscar ser melhor, né? Mas de fato foi um vacilo muito feio. Eu sempre li ali, é que nem o Tiago falou, a gente tem essa mania de santificar as pessoas, né? Porque tem algumas falas, tipo, ele era justo, então não cometeu nada de errado. E eu tinha um pouco de dificuldade de entender isso, por que que ele oferece as filhas, né? Mas eu também acho que é um equívoco. Pode falar, Elisângela. Ai, gente, complementando o mesmo foco do assunto agora, né? Falando sobre, eu coloquei aqui sobre a perversidade e desvio moral dos homens de Sodoma, né? Um dos reflexos sobre isso, além vamos falar do comportamento desses homens, saíram em busca dos anjos. Eu não sei se tem a ver apenas com eles, são 2 homens novos na cidade, porque quando a gente vai ler sobre qual era o pecado de Sodoma e Gomorra lá em Judas, é Judas, né, Tiago? Ezequiel e Judas fala sobre muita perversidade. Então, eu imagino que, assim, Ló, assim que viu, independente de eles hospedar porque achou que era alguém visitando a cidade, eu não vou ir por esse lado porque a Bíblia diz que ele se prostrou, Sim. então ninguém se prostra para um visitante. Então, para mim, eles tinham uma aparência que era diferenciada. Aquilo que a gente já falou na outra vez, que lá para esses lados, naquela época, o pessoal via muita coisa diferente, para eles era muito normal, que a gente teria um espanto hoje, né? Sim. Acredito que eram homens bem diferentes do que eles estavam acostumados a ver. Sim, uma estatura. Então vamos lá, eles saíram em busca dos anjos, falando sobre a perversidade e desvio moral. Eles saíram em busca dos anjos, eles desejaram sexualmente esses homens, porque quando eles falam lá no verso 5, traz eles para fora para que nós conheçamos. É o mesmo termo utilizado em Gênesis 4:1, quando diz que Adão conheceu Eva. Sim. E no próprio versículo seguinte, quando Ló oferece as filhas, ele vai usar o mesmo termo no verso 8, dizendo assim: elas ainda não conheceram homem, conotando aí que elas eram virgens. Então não tem essa questão de traz aqui para fora. Eu já ouvi essa babaquice, desculpa a palavra, de falar que eles estão querendo conhecer, era porque eles eram novos na cidade, em nenhum momento tinha a ver com maldade, né? Que o povo quer hoje em dia, as pessoas querem colocar panos mornos em tudo. Sim. Né? A gente está vivendo a época da geração do amor. Nós somos a geração mais amorosa que existe agora. Tudo é na base do amor. É que vocês 2 não estavam no culto ontem, não sei quem estava aqui. Pastor Osni fez menção a uma frase dita pelo o Ed René-Kvit, na porcaria do podcast, que essa semana que ele recebeu a Erika Hilton, e ele teve a pachorra de falar que Erika Hilton é uma mulher
muito essencial, tive que enfatizar muito essencial para os nossos dias. É o quê? É o nível do amor que está sendo da apostasia de alguns homens que eram ditos como homens de Deus, que está chegando. Então, não é diferente. Sim, O comportamento de Ló aqui foi bem parecido com os apóstatas dos nossos dias. Em que sentido? Não a parte das filhas, né? sim, Vamos lá, também, né? Porque hoje em dia o povo quer justificar sim, o que é certo e o que é errado fazendo uma coisa errada. sim, E aí, continuando aqui, os homens perversos, eles maquinavam o mal, ou seja, quando eles viram esses homens se aproximando, eu imagino assim, como juntou aqui, você mesmo fez questão de enfatizar aí, juntou gente de tudo quanto é idade, dos mais novos ao mais velhos, praticamente todos os homens, vamos lá, de todos os bairros, de todos os cantos, se juntaram. Eu imagino que um viu, ou dois viram, sei lá, e sim, aí começaram a maquinar o mal, foram falar um com o outro, olha, 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 o telefone sem fio, ao ponto de se juntarem e dizer, agora vamos. E agora nós vamos. Então, ou seja, eles eram tão perversos que maquinavam o mal. E quando o Ló tenta resolver fazendo uma cagada de oferecer as filhas, aí eles transferem a maldade agora para Ló. Olha só como eles são perversos. Não interessa há quanto tempo o Ló E estava ainda vivendo no promete meio fazer deles. pior, né? Tá, você falou alguma coisa, E Andressa? ainda promete fazer pior com ele. Fala isso aí. Eu não estava te ouvindo, desculpa. E ainda eles prometem fazer pior com Ló. Entendeu? Aí eles falam, né, que vão fazer pior com Ló. Então, quando a gente vê o comportamento de Ló querer livrar os anjos, porque ele entendeu que eram seres diferenciados, não é porque eram visitantes, oferecendo as próprias filhas, que ele faz a maldade, isso é reflexo do convívio que ele estava. Eu citei a questão aí agora do Ed Renekiewicz, porque é exatamente isso que ele faz hoje, trazendo para os nossos dias toda a perversidade que essa tal Erika Hilton tem no coração, porque ela ou ele, sei lá que diabo que é perversa, ela maquina a maldade tentando desmanchar, descaracterizar a criação de Deus. Não apenas por ela ser uma transexual, mas porque ela tenta descaracterizar as mulheres. Ela tenta a todo custo mudar. É a mesma coisa. É o reflexo do ambiente em que vive. Então, ou seja, a Erika Hilton já vive num ambiente totalmente promíscuo, totalmente distorcido, onde ela é um homem que quer ser mulher, que é casado com uma mulher que quer ser homem. É muito confuso a vida dessa mulher, ou desse homem, ainda não sei como falar, é desse ser. Essa E confusão. aí vem um cidadão que se diz pastor e transfere. Olha como é parecido. É o reflexo da perversidade do ambiente em que vive. E a gente tem que parar de massagear, a gente tem que parar de pôr panos mornos em cima de determinadas situações. Ontem a mensagem do pastor Osni foi fantástica, porque ele fala, quando não há profecia, o povo perece. Sim. E esse perecer, esse se perder aí tem a ver com, sabe, se corrompe. Sim. Quando não tem Bíblia, quando não tem palavra, as pessoas se corrompem. Quando eu quero trazer essa palavra para eu massagear o meu próprio ego e trazer a minha própria interpretação de amor, eu vou fazer igual o Ló, como a B falou aí, que era a hora que até então, até esse exato momento, os anjos não haviam falado para ele o que ia acontecer. Sim. Mas a partir do momento que ele teve 2 livramentos. Olha, impressionante como ele ainda teve 2 livramentos. Porque quando os homens avançaram em cima dele, o primeiro livramento foi: os anjos liberaram ele, botaram ele para dentro, e ainda cegou os homens perversos. Segundo livramento ele anuncia a destruição e eles ainda aguardam até a saída. E eles ainda passam muito. Quando ele anuncia a destruição, se você olhar bem, ele ainda tenta negociar. Não, meu senhor, não precisa. Não vamos fazer isso. São coitadinhos. Vou trazer para o linguagem atual, né? São coitadinhos. Olha, se você achou graça aos teus servos, ingredientes da misericórdia que me fizeste para guardar a minha vida. O tempo todo ele está tentando fazer com que, inclusive, a cidade seja poupada. Sim. Não, é tipo assim, sabe? Olha, não preciso. Será que a gente precisa realmente sair daqui?
É assim que acontece, a gente quer continuar vivendo, a gente quer seguir caminho de Cristo e ainda quer continuar vivendo o mundo. A Sim. gente quer seguir o caminho de Cristo, mas quer ter o mesmo pensamento de quem tem lá fora. A gente não está dobrando a palavra, a profecia bíblica. De, olha, não, eu não sou mais aquela pessoa que vive no mundo, não posso ter o mesmo pensamento. Que amor é esse que não tem justiça? Que não está vendo, os anjos falam para ele, olha, levanta, pega as suas filhas, pega a sua, aqui, ó, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Sim. Então, tipo assim, inclusive os próprios genros, olha só o nível. Os próprios genros debocharam da cara dele, porque eles eram parte da cidade. Sim. E por lá no final, quando as mesmas bonitinhas lá saem da cidade, que eles vão lá, da mulher de estrada de sal, e elas estão lá e vão para a caverna. A primeira coisa que passa na mente delas, elas não conheciam homens, mas a perversidade do local já tinha contaminado elas, ao ponto de maquinarem o mal de novo, que foi o incesto contra o próprio pai. Sim. A Bíblia deixou claro que ele nem percebeu o que aconteceu, de tão bêbado que estava, mas elas maquinaram. Vamos embebedar, desculpa que ele não tem semente. Elas falam ali de um jeito como se não tivesse mais homem no mundo. É. Olha, vamos agora porque acabaram os homens. Sim. Não temos mais homens. Olha o nível de perversidade. Isso é a contaminação da perversidade do ambiente. Então, quando Ló toma aquela decisão, apesar dele ser considerado um homem justo, e ele provavelmente era o que clamava aos olhos ao Senhor naquele lugar nojento, ao mesmo tempo ele já tinha começado a se contaminar, por isso que Deus precisava tirar rápido ele dali. Sim. Porque o comportamento dele era reflexo da sociedade corrompida que ele vivia. Pronto, falei demais, sorry. Não, mas foi ótimo, agregou muito, porque assim, Ló, ele vem de um, vamos relembrar, Ló saiu de Ur dos Caldeus, ali, junto com Abraão, quando Terá queria ir para Canaã, quando chegou em Harã, na cidade de Harã, Terá morre, eles ficam lá, e aí Abraão continua a caminhada, Ló vai junto. E à medida em que Abraão está conhecendo o Deus de Israel, Ló também está conhecendo. Então, Ló, ele é conhecedor da verdade. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe quais são as suas direções, seus ensinamentos, seus mandamentos. Apesar de não estar tão explícito ali na Bíblia, eles tinham um relacionamento com o Senhor. E ele sabia das promessas que Deus fazia para Abraão. Então, ele tinha um conhecimento ali de Deus. Então, ele foi, por acaso, ele parou naquele lugar. Mas, por exemplo, até ele chegar em Sodoma e Gomorra, ficar ali perto das Campinas, ele não tinha esposa ainda. A esposa dele provavelmente era uma sodomita. Ou como que é de Gomorra, Gorromita? Não é Gorromita, né? Tá, provavelmente ela era dali, de Sodoma e Gomorra. As filhas dele foram criadas naquele lugar. Ou seja, do tempo em que ele saiu que ele teve a separação lá no capítulo 13, que ele foi de fato lá para as Campinas, que ele foi ficar lá em Sodoma e Gomorra, teve a guerra, tudo, foi preso, foi levado cativo, foi liberto. Gorromita? Ah, então, era Sodomita e Gorromita, alguma coisa assim. E aí, então, por exemplo, do capítulo 13 ao capítulo 19, considerando que as filhas dele já consideraram ter um ato sexual com ele, tudo bem que as meninas se casavam muito novas, mas ali pelo menos uns 15, 16 anos de idade, uns 18, elas já tinham. Então vamos considerar que passaram ali pelo menos uns 20 anos, vai. Ele conhecer a esposa dele, ter as filhas. Pelo jeito que a Bíblia fala, dá a entender que eles tinham outros filhos ainda, só que as que não eram casadas, que são as que vão com ele, né? Essas duas, porque a Bíblia fala, né, que ele gosta das suas filhas, pega essas duas aí que você tem e leva elas com vocês, as que moram com vocês. Pode ser que tenham outras que tenham ficado para trás. Foi até, não sei quem estava esses tempos atrás, numa pregação do pastorzinho que ele pregou sobre a mulher de Ló, e aí ele falou sobre esses detalhes que eu também não tinha pensado, né? Que provavelmente a mulher de Ló olhou para trás justamente porque, provavelmente, assim, ela tinha parentes lá naquele lugar. Ló foi para lá sozinho, não tinha nenhum outro parente dele lá. Ele foi convivendo com as pessoas, mas provavelmente a esposa dele tinha tio, não sei se mãe, pai ainda estava vivo,
se outros filhos ficaram para trás para ser destruído, enfim. E não sei se por amor a ela também, que a gente não sabe, a Bíblia não fala, né? Mas a gente pode imaginar, porque ela tinha vínculos naquele lugar e aí ele decidiu não sair daquele lugar, apesar de ele ser um homem justo, estava muito e estar incomodado ali um pouco, porque o que dá a entender aqui no texto também que ele meio que ele era a pessoa que clamava pela cidade, porque lembra que lá no 18, quando Deus vai falar para Abraão que ele vai até Sodoma e Gomorra, porque ele fala assim, ó, eu ouço um clamor e eu preciso ir conferir se o clamor corresponde ao que está acontecendo lá. E aí ele vai porque alguém está clamando. Se toda a cidade é perversa e só é salvo, ainda ele é salvo porque o Senhor se lembra, na verdade, porque Deus tem uma aliança com Abraão e por amor a Abraão, ele vai salvar Ló, porque é o que está escrito aqui, né? Não anula a justiça que havia ali, a justificação que havia em Ló, mas vai por amor dele ali. Então, provavelmente, a pessoa mais provável de estar incomodado com a situação era Ló. Mas o fato de ele estar incomodado não desresponsabiliza ele do fato dele não ter saído, porque já era para ele ter saído daquele lugar, apesar de ser um lugar que ele não compactuava com as práticas e não praticava também, estava acomodado em viver naquele meio. É que nem eu, tipo assim, ó, por exemplo, esses dias eu fui. No dia que eu fui fazer as tranças no meu cabelo, né? A moça que fez as tranças, quando eu cheguei lá, ela falou assim: Ah, Andressa, o que você gosta de ouvir, né? Porque eu vou colocar alguma música aí pra ficar tocando. Aí eu até falei pra ela, eu falei, não, pode colocar o que você quiser, porque o que você quiser ouvir, nada vai me incomodar, porque como eu vim de um contexto em que tinha muita festa aqui em casa, a gente saía bastante antigamente, então eu sempre fui acostumada a ouvir de tudo, porque minha família, meus parentes ouvem de tudo, cada um gosta de um pouco, então, nada assim, é uma coisa que, tipo assim, me irrita. Eu gosto, não necessariamente, mas não me incomoda, porque como eu fui criada nesse contexto de muita música, era assim, de gente virar à noite, eu, crianças, às vezes, dormindo no meio das festas. Então, tipo assim, não me incomoda às vezes. É uma coisa que eu gosto, que eu compactuo? Nem sempre. Mas não gera esse incômodo. Aí, quando eu até falei isso pra ela, eu falei, nossa, eu deveria falar pra ela, né, que eu prefiro ouvir louvor. Mas a minha resposta automática não foi essa. Eu falei, nossa, será se eu não estou tão acomodada que isso não me gerou incômodo ainda? E eu acho que isso acontece muitas vezes com a gente. Porque às vezes dentro ali a gente fica tão habituado a ver a realidade das coisas que a gente não se incomoda mais, que nem antigamente era um escândalo quando a gente via duas pessoas do mesmo sexo. Eu tô falando antigamente, eu ainda sou muito nova. Mas, tipo assim, e eu lembro disso, dessa transição de se acostumar com as coisas. De, por exemplo, de quando eu era um pouco mais nova, criança, de se você via duas pessoas do mesmo sexo dadas mãos na rua, gente, isso era um escândalo, a pessoa era quase crucificada no meio da rua, quase não se via, porque as pessoas tinham vergonha até de praticar qualquer coisa, o simples fato de dar a mão para uma outra pessoa. Hoje em dia, se a gente sai na rua, sei lá, uns 10 anos depois, 15 anos depois, que eu lembro dessa época, ninguém se escandaliza mais, ainda mais, tipo assim, pode ser até alguma pessoa assim que torce o olho, não gosta muito, mas já aquilo ali já não incomoda mais. Por quê? Porque acabou se habituando à realidade. Eu acredito que ela estava tão inserido nesse contexto de estar tão habituado que, tipo assim, ele sabia que era errado, não compactuava, não praticava, mas também não confrontava. E aí eu gostei muito quando fala assim, quando ele vai falar sobre as filhas e tal, que ele está confrontando lá os homens, aí os homens falam assim, ah, mas aí você é um estrangeiro que veio para cá e você quer ser juiz sobre tudo. Ou seja, dá a entender que ele era uma pessoa que meio que tentava, assim, ser um justiceiro na cidade, no lugar onde ele estava morando. Que ele tentava, pode ser que não, mas que talvez ele tentava ensinar para as pessoas o que era certo, o que era correto, o que não era. E aí eles mostram uma indignação, falam assim, você nem é daqui, você nem é da nossa cultura, você nem é uma pessoa que tem os nossos hábitos, e você quer ficar praticando a justiça sobre tudo que a gente faz, dá muito a entender isso também. Pode falar, Bê. Essa parte que você falou aí, bem interessante. Porque é o seguinte, essa parte aí do povo meio que se revoltar com ele, né?
Sim. Porque ele faz o uso do direito da hospitalidade, que naquela época, quando o estrangeiro chegava numa terra e ele era hospedado na casa de alguém, essa hospedagem ela tinha um peso muito grande, tinha um peso de proteção, né? Então, esse peso de proteção, os demais moradores, os demais habitantes daquele local não podia violar, né? Porque um estrangeiro ele poderia passar por muitas violências fora de um ambiente seguro na noite, durante a noite. Sim. E não existia muitas hospedagens em muitas cidades. Então, isso fazia com que eh, a pessoa que hospedava, né, se tornasse o anfitrião, na realidade, se tornasse tipo o guardião dessa pessoa. Ele era muito responsável por ela. Então, ele tinha a obrigação de dar água, essa coisa de lavar os pés era uma tradição, né? Porque a Bíblia não fala, mas lá no livro de Flávio Joséfo, ele fala que quando os anjos chegaram a Sodoma, Ló os tratou do mesmo jeito que Abraão os tratou. E a gente vê pela leitura que ele vai, ele manda preparar comida, né? Ele recebe as pessoas da melhor forma possível, né? Sim. Tem uma parte, posso ler uma parte aqui do Pode. Flávio Joséfo? Sim. Ele fala assim, ó, não sei se vocês têm, mas é no capítulo, na página 95, tá? Ele fala assim, ó, os anjos chegaram a Sodoma e Ló, exemplo de Abraão, também se mostrou muito atencioso para com os estrangeiros, rogando-lhes que ficassem em sua casa. Os habitantes desta detestável cidade, vendo-os tão belos e tão apresentáveis, pediram a Ló, em cuja casa eles haviam entrado, que os entregassem para que servissem deles. Esse homem justo censurou-os, rogando-lhes que tivessem mais compostura. Então, ele meio que enfrenta, ele joga, né, a lei, a justiça, alguma coisa na cara das pessoas que fazem ele, opa, que isso, né? E continuando. Que não lhe fizesse injúria alguma, ultrajando os estrangeiros que estavam hospedados em sua casa, e que não violassem em suas pessoas, os direitos da hospitalidade. Então, esse direito de hospitalidade, naquela época, por incrível que pareça, ele era muito respeitado, porque garantia abrigo, água, proteção e muitas outras coisas, né? Então, Sim. estava debaixo dessa lei aí que existia naquela época, é isso. Sim. Mas muito bom. E dá para ver, né? É o que a gente até fala, que ele aprendeu muito com Abraão, porque a forma como ele recebe de fato é muito idêntica, muito igual. Ele já tinha aprendido tudo certinho, mas estava nesse ambiente. Pode falar, Thiago. É só pontuando aqui, que eu tinha falado da pregação da Helena Raquel, que está gerando muita polêmica aí, por conta dos textos serem parecidos, né? No caso, quando ela fez a pregação, ela quis falar a respeito, o tema dela era a respeito de abuso, questão de denunciar abusos e pessoas que se calam diante de abusos e outras pessoas não fazem nada e tal. E ela usou o livro de Juízes, capítulo 19. Ela ocultou um monte de coisa lá e tá levando paulada de tudo quanto é lado. Mas se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês, em Juízes, capítulo 19, olha como eu lembrei desse texto, na hora que você estava lendo, eu lembrei desse texto aqui. Eu não sei se era costume, é um péssimo costume, por sinal, né? Sim. Mas os homens tinham esse costume, eu não sei porquê, eu não consigo entender, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Ó, Juízes 19, a partir do verso 20. Ali, nesse contexto aqui, só para os irmãos entenderem, é sobre o levita de Efraim, né, que ele tem uma esposa e tem uma concubina. Aí tem todo o diálogo, tem toda a situação aqui. Quando chega no verso 20, olha que interessante. Diz assim: Então disse o velho, faça já contigo, tudo que lhe faltar, fique a meu cargo. Então somente não passes a noite na praça. Verso 21. Levou para a sua casa e deu pasto aos seus jumentos.
Tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, olha só, alguns homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa batendo a porta, gritando ao velho, dono da casa: tira para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações sexuais com ele. Olha o verso 23. O dono da casa saiu e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem que entrou em minha casa, não façais essa loucura. 24. Aqui estão minha filha virgem e a concubina de meu hospedeiro, meu hóspede. Eu as atrarei para fora, humilhai-vos-ás, fazei delas o que bem parecer aos vossos olhos, mas a este homem não façais tal loucura. Olha que interessante. Não foi a mesma atitude de Ló? Sim. A mesma atitude. No caso aqui, ele ofereceu a uma filha virgem, a concubina, né, do levita de Efraim, e no caso de Ló, ele ofereceu as duas filhas virgens. É interessante, né, e até horripilante, para falar assim: olha, eu tenho duas filhas virgens, eu tenho duas moças aqui, ó, pode humilhá-las, façam delas o que bem entender, mas não façam a loucura a esse homem, tipo, ele era um levita, né? No caso aqui, no caso de Ló, eram dois anjos, dois seres celestiais. E no caso do levita de Efraim, era o levita. E o homem falou: não, com o homem não faça nenhum mal, mas com essas duas aqui, faça o que vocês bem entenderem. Sabe? É um costume horrível, né? Horripilante, que a gente repudia, a gente não pode replicar e nem concordar com isso de forma alguma. Mas o que é interessante aqui é que quando esses homens eles não ouviram e tal, tentaram forçar a casa, o homem deu a concubina lá e aconteceu toda aquela tragédia, né, deles abusarem dela a noite inteira. E o que aconteceu? Na fala da Helena Raquel, ela disse assim que ninguém fez nada, porque abusaram daquela mulher a noite toda. Só que a continuação do capítulo diz que o levita ele envia uma mensagem para as outras tribos, que era um chamado para a guerra, quando ele mutila lá a mulher e envia os pedaços para cada tribo. É horrível, né? Mas era um chamado para a guerra. E o que aconteceu? Eles partiram contra a tribo de Benjamim e mataram 25 mil homens. Só deixaram vivos 600 homens. Eles quase acabaram com uma tribo. Como assim ninguém fez nada? Né? Então, assim, a minha primeira fala, quando eu disse que é o ato de covardia do Ló, é mesmo ato de covardia aqui desse velho dono dessa casa e do levita. Para não enfrentar aqueles homens, digamos assim, ou morrer pela honra das filhas, né, preferiu preservar a integridade física do levita ou daqueles anjos que eu creio que eles não conseguiriam acusar de anjos, né? Mas tipo, trocaram, falaram assim: não entra na minha cabeça, não é nem uma troca justa, isso aqui é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, eu entendo o seguinte, que a cegueira, antes da cegueira física que aconteceu com eles, existia uma cegueira espiritual através da depravação. Porque eles não estavam se importando com a questão de serem seres celestiais ou propriamente homens. Eles queriam porque queriam. Acabou. Tipo assim, sabe? Meu corpo, minhas regras, minha vontade, né? Tudo que o homem quer fazer, ele vai fazer e não interessa. Não existe lei, não existe moral, não existe punição divina, não existe vida após morte. Então, tudo que eu quiser fazer, eu vou fazer. E é o reflexo da sociedade que nós vivemos. De uma sociedade que não pensa no depois, ela só pensa no agora. É a minha vontade, é o que eu quero fazer. E as pessoas vão se degradando e se afundando cada vez mais, como o que aconteceu aqui em Sodoma e Gomorra. Então, aí depois eu volto para falar dos pecados de Sodoma. Se quiser falar, já pode falar, mas, gente,
Não sei, assim, tem muitas passagens na Bíblia que se você for ler com atenção, né, que nem muita gente fala, né, acho que às vezes a Bíblia só vai falar de coisas perfeitas, enfim, mas não, a Bíblia é um relato histórico de coisas que aconteceram. Óbvio que tem livros proféticos, tem livros que anunciam algumas coisas, tem livros que são poéticos também, mas isso aqui a gente está falando de livro histórico, tanto o livro de Juízes também é livro de relatação daquilo que aconteceu. E por que que a Bíblia mostra isso, né? Isso não é uma coisa boa. Por que que mostra, gente? Porque para mostrar que o mundo é mundo desde o início. Que a perversidade, ela chega a níveis absurdos. Porque que nem a gente olha para essa situação e fala, meu, como? Isso é um absurdo. Mas esses dias mesmo, não sei se vocês viram, saiu uma reportagem de uma mãe, de uma avó, eu acho, que vendia as netas para um cara. Para o cara abusar delas, porque elas queriam dinheiro, e aí elas recebiam e davam as crianças, as adolescentes, pro velho abusar delas. E aí a gente olha, tipo assim, o comportamento continua, se repete. E eu acho que eu posso estar errada, né? Mas eu acho que não. Porque tem muitas interpretações, né? Assim, que dá para entender, mas que nem a Elisângela falou assim, né, que o comportamento da mulher de Ló é reflexo daqueles que aceitam Jesus, mas não querem abrir mão da antiga vida pela salvação. E o quanto a gente precisa sair desses ambientes, né? Porque o ambiente ele influencia muito, e às vezes a gente vê, né, que nem o Thiago falou, a gente não sabe se era um hábito ou se era só a repetição de um padrão, né? Eu não sei exatamente quanto tempo tem de diferença entre uma passagem e outra, né, na questão de anos, mas acredito que seja um tempinho considerável entre Gênesis e Juízes. Mas assim, gente, parece até piada, mas é uma coisa também que eu já percebi, que eu já comentei, mas eu não sei se faz muito sentido, se eu tô certo ou errado, mas é que tem uma coisa que, não sei se esse termo é certo, que foi eu que inventei, que são os pecados de época. E não é que, tipo assim, ele é pecado só naquela época, é pecado, só que parece que tem uma época que volta mais, as pessoas voltam a falar daquilo ou a praticar aquilo, por exemplo. Ai, sei lá, em uma época tá todo mundo revoltado e tem uma grande onda de assassinato porque tá todo mundo muito violento. Aí passa um pouco, daqui a pouco aquilo ali volta. E aí não sei se foi isso que mais ou menos aconteceu aqui. E fica tudo muito subjetivo, né? Algumas coisas a gente poderia depois até aprofundar mais para poder entender, que nem você falou, pelo menos nesse caso aqui, houve uma justiça, e não que lá não houvesse também. De certa forma, também teve lá em Gênesis 19 um certo nível de justiça, mas que veio do próprio Deus, né? Porque o próprio Senhor foi e exterminou toda a cidade lá, com todo mundo que estava lá. Inclusive ficou saindo fumaça igual uma fornalha. E eu imagino o quão terrível não deve ter sido. Eu acho que não acredito que as pessoas tenham conseguido escapar de lá. Mas houve um juízo também para aquele lugar. Mas não sei, gente, é muito complicado. Eu olho assim para isso, me dá um peso tão grande. E aí eu fico pensando, sabe? Porque para mim a única coisa que justifica o fato da esposa de Ló, por exemplo, ter tido algum sentimento de afeição, de não ter querido sair de lá, porque o fato dela olhar para trás não era só o fato dela olhar para consultar o que estava acontecendo, mas alguma coisa no coração dela ainda estava presa àquele lugar. Mesmo vendo toda a perversidade, mesmo sabendo o que acontecia, o coração dela ainda estava lá. E que nem a Elisângela comentou, né? O quão é importante hoje a gente olhar para trás, não como a esposa de Ló olhou com esse desejo de ficar, mas olhar para nós, da onde o Senhor tirou a gente e para onde Ele está nos levando, porque a proposta do Senhor ainda era levar ele para um outro lugar, um lugar ainda melhor. Quando ele chama, os anjos falam para Ló, né? Vai, sai, você tem que ir para tal lugar. E ele fala que não quer ir para aquele lugar, porque assim, não tem um vilarejo pequeno ali, me deixa nesse vilarejo mesmo. E olha só, gente, parando para pensar aqui agora, como Ló não sabia escolher geograficamente o lugar para ficar. Porque o fato dele ter escolhido ir para uma cidade pequena foi muito também do que motivou as filhas dele, né,
a ter a atitude que tiveram, porque elas olharam e falaram assim, gente, não tem mais homem aqui pra gente. O lugar é pequeno, parece uma caverna, um lugar, não tem ninguém. Se ele tivesse, talvez, aceitado ir para o lugar onde os anjos tinham dito, provavelmente eles encontrariam um outro povoado, poderiam recomeçar a vida de uma outra forma, mas, de novo, ele escolhe para o lugar errado, onde vai sofrer consequências, né? E eu vejo muito esse padrão em Ló, né? Que ele escolhe os lugares que vai acabar levando ele a ter uma consequência muito grande. E Deus não livra ele das consequências, né? Porque quando ele decidiu ir morar perto de Sodoma e Gomorra, teve guerra e ele foi levado cativo. Por misericórdia, Abraão conseguiu resgatar ele e os bens dele, ele conseguiu voltar. Mas agora, de novo, ele decide para um lugar que não era o que o Senhor queria para ele que ele fosse. Mas aí ele chega naquele lugar, fica lá, as filhas dele ficam desesperadas, e qual que é a referência que as filhas dele têm? É a referência da onde elas viviam, onde o incesto é normal, onde o abuso é normal, onde tudo é normal, e elas tentam até fazer com uma motivação legítima, né? Falar assim, não, gente, é a semente do meu pai. A história dele não pode acabar aqui, tem que preservar, porque não tinha nenhum filho, porque homem que não tem descendência, né? Não tinha nenhum filho homem ali que tinha sido levado com eles, e elas vão nessa pureza tentar falar assim, não, vamos fazer algo disso daqui. E aí dá origem a esses dois povos, que aí eu estava até vendo um comentário sobre que elas não tiveram nem a cara de pau de pelo menos trocar o nome, porque Moab, se eu não me engano, significa filho de meu pai, e o outro, nem lembro aqui, deixa eu ver o significado do nome. Mas ela coloca um nome bem relacionado mesmo a isso, né? Pode falar, Thiago. Não, eu falei que eu ia explicar o pecado de Sodoma. Ah, sim, explica aí. Assim, aqui a Elisângela comentou acerca do que o pastor Osni falou, acerca do pastor Ed René. Para quem não sabe, o pastor Ed René ele é um pastor progressista, de linha de esquerda, ele fala com uma elite, né, de intelectuais assim de esquerda. Ele foi expulso da ordem dos pastores batistas do Brasil por conta de alguns posicionamentos dele. A Bê tá colocando a boquinha aí, mas é horrível, não recomendo. A literatura dele é maravilhosa, mas infelizmente é alguém que se apostatou. Ele apostatou, a igreja dele é muito grande, porém o que ele ensina não condiz com o que a Bíblia diz. Só para vocês terem uma ideia, ele foi um dos primeiros a questionar a questão do pecado de Sodoma e Gomorra, dizendo que por muito tempo nós ouvimos falar que Sodoma e Gomorra existia pecado da homossexualidade, homossexualismo, né, como queiram. E aí ele questionou e disse que não, o pecado de Sodoma e Gomorra foi outro. E de uma certa forma, como ele é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que fala calmamente, ele é romântico nas palavras, ele seduz, né? A oratória dele seduz você se prende, porque além dele ser inteligente, ele se comunica muito bem. O que ele fez? Ele explicando, ele falou sobre Ezequiel 16, que aqui em Ezequiel 16, Ezequiel 16, do 49, diz assim: ora, foi essa maldade de Sodoma, no caso, pecado, né? Em algumas traduções está escrito pecado. Diz assim: ora, foi essa maldade de Sodoma e tua irmã. Aí ele vai listando aqui: soberba, fartura de pão, abundância, ociosidade. Né? Fui até saber o que era ociosidade e descobri que é uma forma bonita de falar que a pessoa é um vagabundo, que não quer trabalhar. Eu vi no dicionário saber o que significava ociosidade. Pessoa que não gosta de trabalhar. E teve as suas irmãs, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Então, o que acontece? Só para os irmãos entenderem,
porque nós já lemos lá sobre a serpente no Éden, aquela forma mansa de falar e de distorcer aquilo que Deus fala através de meias verdades, né, ele utilizou desse texto para falar que o pecado de Sodoma e Gomorra não foi homossexualismo, não foi depravação. Que o pecado ali foi falta de hospitalidade, que é o que nós estamos falando hoje. Que lá em Hebreus, né, em Hebreus 13, Hebreus 13, versículo 2, diz que para nós nos preocuparmos com a hospitalidade, porque muitos sem saber abrigaram anjos, né? Então, ele utilizou esse versículo aqui para dizer, para desconstruir toda aquela, não vou dizer narrativa, mas é uma afirmativa, né, que um dos pecados de Sodoma foi a questão da depravação das pessoas do mesmo sexo. Só que ele omitiu o verso 50. Aí o verso 50 diz assim: elas se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim, pelo que, ao ver isso, tirei-as do seu lugar. Aí, por exemplo, quando eu leio só o versículo 49, eu vou entender que o pecado de Sodoma e Gomorra foi o quê? Eles tinham muita fartura de pão, eles tinham muita abundância de outras coisas, só que eles não ajudaram o pobre e o necessitado. Então ele levou para o lado do humanismo mesmo, sabe? De falar assim, olha, o pecado deles não foi a depravação total do ser humano, o pecado deles foi não ajudar o pobre, não auxiliar o pobre. Mas no verso 50, diz que eles cometeram abominações. E lá em Judas, vai dizer o que seriam essas abominações. Né? Eu vou abrir aqui, vou colocar a Bíblia aberta aqui, para a gente ganhar tempo. Oi? Olha, Judas 6. Judas 6, porque não tem capítulo, tá? É assim, Judas 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Olha o verso 7. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas se entregaram-se à prostituição e a práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então você percebe que, assim, uma pessoa inteligente, porém que usa a inteligência dela para o mal, ela consegue enganar pessoas de Deus com meias verdades. Sim. Porque aqui o texto de Judas está falando dos falsos mestres, dos falsos profetas e o que os aguarda. Então, Judas fala que Deus não poupou um povo que ele tirou do Egito e matou no deserto. Ele não poupou os anjos que não guardaram a sua própria habitação e não poupou o povo de Sodoma e Gomorra por conta das abominações sexuais. Então, não dá para a gente simplesmente só falar que o pecado de Sodoma foi a fartura de pão e não ajudar o pobre necessitado e omitir a outra parte. Assim como também nós não podemos falar que o pecado de Sodoma só foi homossexualidade, sendo que ali está dizendo que eles não ajudaram o pobre e o necessitado. Nós temos que falar as duas coisas e não trabalhar com meias verdades. Nossa, mas é muito bom mesmo fazer essa explanação, porque às vezes a gente ou quer anular, ou quer só colocar a culpa em uma coisa, quando na verdade são as duas, né? Eles eram um pouco perversos. E assim, é que nem só fazer a leitura do que a gente já fez. Não sei como que ainda consegue fazer essa afirmação aí. E, enfim, que nem você falou, né? Tem uma boa oratória, o pessoal não lê para confirmar as coisas. Por isso que é importante a gente pegar a Bíblia e ler no culto. Onde tiver alguém falar alguma coisa, tem que ler para confirmar como está lá, porque que nem a gente leu aqui o texto, não tem como negar que aquele povo não era perverso, que não era só negar o pão. É só o fato da violência que eles tinham. Olha o quanto eles foram violentos, o quanto eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa
para conseguir o que queriam. Isso também é um pecado, estavam dispostos a matar a pessoa se precisasse para conseguir, enfim. E aí tem isso, né, também, que nem o fato da relação homoafetiva que eles tinham, principalmente, mas também eles tinham um coração corrompido, soberbo, pensavam apenas nos próprios prazeres e não estavam mais nem aí com nada. Se alguém tinha alguma coisa, não tinha questão de compartilhar, não era nada hospitaleiro. E é que nem eu te falo no início, eu acho que se fosse alguma outra pessoa que não tivesse um propósito de estar ali naquele lugar para fazer algo, dificilmente aceitaria se hospedar naquela cidade, porque provavelmente a fama daquele lugar corria solto também, e o povo sabia mais ou menos o que acontecia por ali, e sabia o quão perverso era o povo, né? Então, porque quando. E eu gostei, né? Porque parece até que os anjos fazem um charme, assim, para não aceitarem o convite no início, porque eles já tinham que entrar lá, eles sabiam que ia acabar entrando na casa deles, mas quando tá lá no início, ele fala assim: não, a gente vai ficar pela rua mesmo. Nós vamos ficar pela rua. Ele fala assim: não, então vamos lá para casa, vocês dormem lá e descansem, e amanhã vocês seguem viagem, não é para vocês morarem na minha casa. E eu acho que Lola ainda fez questão de falar isso, né, para mostrar para eles, não, é só para vocês descansarem mesmo, lavarem os pés, comerem, dormirem, e amanhã vocês seguem viagem. Mas assim, gente, para vocês verem, se a gente for comparar antes com agora, a gente parece que vive num mundo inteiro de Sodoma e Gomorra, né? A gente vai fugir para onde? Se fosse para a gente fugir e sair de um lugar, de um lugar parecido com o Sodoma e Gomorra. Quase não tem para onde ir, porque todo lugar tem um nível de corrupção muito alto. Por isso que eu falo que a gente vive tempos muito difíceis mesmo, porque ele ainda tinha como sair, porque era um lugar ou outro ali que estava submerso numa perversidade. Mas nós vivemos tempos em que está muito difícil. E como que a gente faz, né, para conseguir sair desses lugares, né? Eu gostei muito quando o pastor Ozinho pregou sobre a esposa de Ló, e ela olhar para trás, enfim. E aí, alguns comentários que ele fez, eu não lembro se eu anotei no meu celular, eu tinha anotado uma frase muito boa que ele tinha dito. Eu não lembro se eu anotei, deixa eu ver aqui. Se eu acho. Aqui, ó, Síndrome da Mulher de Ló. E aí ele fala assim, ó, quando as minhas, eu anotei algumas frases, vou ler, tá? Quando as minhas lembranças entram em contradição com o Evangelho, eu preciso deixá-las para trás. E aí ele falava, né, que às vezes o que, que acontece? As nossas percepções, às vezes você até abandonou, né, a vida que você vivia, abandonou os lugares, talvez as amizades, mas ele falava também do risco das lembranças, quando a gente lembra com uma certa saudade de alguma coisa, que colocada a régua da Bíblia, aquilo ali, existe alguma contradição com a palavra, eu preciso deixar isso para trás, porque isso também é uma forma de nos corromper. E aí ele falou assim, a nostalgia do pecado é uma forma da síndrome de Ló. Ele fala assim, ai, por exemplo, vocês lembram que só, tipo, nossa, na época que eu era jovem, que eu saía, e eu me divertia de uma forma perversa, obviamente, né, não de uma forma legítima e pura, mas, e aí você lembra com uma saudade, tipo assim, com aquela nostalgia, tipo, eu fazia tudo errado, mas aí, sei lá, eu usava droga, eu bebia, eu ficava com mulher casada, eu ficava com homem casado, não queria saber de nada, tipo assim, e com aquela saudade, isso também pode caracterizar de uma forma de síndrome da esposa de Ló. E aí, ele falou também uma coisa que eu nunca tinha escutado ninguém falar, e que fez muito sentido, que a gente sempre julga ela porque ela não quer sair de lá. Mas ele falou assim, ó, o medo do novo e saudade das coisas passadas. Que provavelmente também uma das coisas que mais fez ela ficar presa naquele lugar era a indisponibilidade de viver o novo. Eles já até falaram aqui, ó, síndrome da mulher de lá, nostalgia do passado, saudade e desejo do passado e medo do novo. Provavelmente, que nem eu falei, né? Ela era uma mulher sodomita, gorromita, que estava lá desde o seu nascimento, a família toda estava lá, já tinha crescido dentro daquele contexto. Pensa, você, eu ainda estava até pensando, estava conversando com uma pessoa
no final de semana, né, uma colega que se mudou, tá morando em outro estado, eu perguntei se ela estava por aqui, eu perguntei se ela queria voltar, ela falou que não. E aí eu falei para ela, um tempo atrás eu até pensava em me mudar, mas hoje eu olho assim para mim e falo, não sei se eu teria um medo assim de me mudar, enfim, de viver uma coisa diferente. E aí ela até falou, né, que quando ela enfrentou esse medo dela, ela se sentiu com muito mais autonomia e mais coragem de viver coisas novas, que antes ela não tinha, porque ela vivia presa dentro dessa realidade aqui de viver em Francisco Morato, vivia na realidade de São Paulo, e quando ela se mudou, ela conseguiu se abrir para isso, perdeu esse medo de novo, né? E muitas das vezes a gente deixa de viver essas coisas, não é nem necessariamente tanto por apego ao passado, às vezes sim, mas principalmente porque a gente tem medo de mudar. A gente tem medo da mudança, a gente tem medo da transformação, porque é um lugar desconhecido. E a gente gosta de previsibilidade, né? A gente gosta de ser previsível, gosta de saber o que vai acontecer. E quando o Cristo ele convida a gente para mudar, nem sempre a gente sabe necessariamente como vai ser a nossa vida. Algumas coisas já estão descritas na palavra, mas muitas coisas vão ser novas. A gente vai ser convidado a viver outros ares, é mudar de mentalidade, de ambiente. Uma coisa que, por exemplo, eu e o Diego a gente fala bastante, mas na questão de trabalho mesmo, que é de tentar visitar outras realidades, né? De outras pessoas que estão vivendo em outros momentos da vida. Por quê? Porque a gente às vezes fica tão preso na nossa realidade que às vezes não é nenhum pecado, às vezes não é nenhum lugar que vai corromper a gente. Mas a gente fica tão preso, com tanto medo de olhar para frente, de até ouvir uma palavra do Senhor, um convite para viver alguma coisa. Ela fala assim, ai, Senhor, mas a vida que eu levo aqui tá tão boa, é uma vida legítima e piedosa diante do Senhor, não estou cometendo pecado nenhum, não estou fazendo nada de errado, mas o Senhor quer te convidar para te levar para um lugar diferente e você fica com medo de viver essa coisa nova. E acredito que também isso é uma forma, assim, não de pecado necessariamente, mas de negligenciar, às vezes, de viver uma coisa nova no Senhor, né? De viver uma coisa mais abrangente, mais ampla. E quando a gente aceita sair um pouco da nossa realidade, e porque pensa, gente, eu acredito muito que eles não tinham paz vivendo em Sodoma e Gomorra. Eu acredito que era muito difícil viver ali. E quando eles têm essa oportunidade de receber esse livramento, de ir para um outro lugar, nossa, era a oportunidade perfeita para viver talvez em paz, sabe? Não era nem que talvez aconteceria algo grandioso ou extraordinário, mas só o fato de poder viver em paz, poder viver tranquilo, enfim, complexo. Eu acho uma passagem muito densa, que a gente tem que pensar em muitas camadas, são muitos detalhes. A gente já viu que isso se repete também depois, e a gente também interessante a gente estudar o porquê que isso se repete e acontece de novo. Mas é uma passagem que eu fico com muitas questões na minha cabeça. Deixa eu ver aqui uma outra frase que ele falou também. Aí tem uma frase aqui até que o pastor falou assim, que é o novo que vai curar não vem do mundo, ele vem de Deus. E ele falou assim, ela olhou para trás porque tinha muita coisa a perder. Mas o convite de Jesus é carregado de perdas. E essa frase que pegou bastante, porque de fato ela tinha muita coisa a perder, né? Que a gente estava falando, família, a história dela, enfim, muitas coisas a perder. Mas o convite de Jesus é exatamente isso. Então, um convite para perder coisas, perder pessoas, perder costumes, perder hábitos. É um convite para mudança. E a gente tem que estar muito aberto a perder as coisas. Hoje de tarde também eu estava ouvindo um podcast, e aí a moça até falou assim, a gente só reconhece que Jesus é tudo que a gente precisa quando a gente só tem ele, quando a gente já perdeu tudo e a gente só tem ele. Então, a caminhada cristã é esse convite, né? O Senhor, ele sempre, a gente pode ver, por exemplo, que o convite que ele fez ali para Ló e para a família dele é quase parecido com o de Abraão, não vinha carregado com uma promessa, né, como o de Abraão, mas quando ele convida Abraão e fala assim, ó, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, a diferença de comportamento, né? Abraão nem sabia para onde ia e só obedeceu e foi, não olhou para trás. Abraão, de fato, acatou aquele convite, deixou tudo para trás e pôde viver coisas grandiosas
por parte do Senhor. E a gente vê que Ló ficou, até Ló, que já conhecia a palavra do Senhor, ficou receoso, demorando para sair, o anjo teve que puxar pela mão, porque senão quase não sai, quase não consegue livramento. E a gente vê, né, por que que Abraão foi o portador da promessa e não Ló, né? Por que que às vezes umas coisas acontecem com umas pessoas e não com outras? É uma coisa que tem se repetido muito lá na igreja também, que a gente tem falado em alguns seminários, alguns encontros, porque tem pessoas que são disponíveis. Algumas estão disponíveis para perder. Algumas estão disponíveis e dispostas a abrir mão das coisas para viver. Eu já contei aqui para vocês e, enfim, eu em alguns momentos, não sempre, que eu também não sou tão corajosa assim, mas teve alguns momentos que eu falei, Senhor, amém, eu vou abrir mão desse meu direito aqui, sabe? Eu sei que eu tô certo, eu sei que esse lugar tá bom, ou que seria muito legal viver isso, e fui muito surpreendida pelo Senhor. Então, acho que a reflexão pra gente aqui, pelo menos que eu quero deixar assim, do que eu aprendi com isso e das reflexões que eu venho tendo ultimamente, que vale a pena, sabe? A gente abrir mão, estar disposto a abrir mão das coisas, ter mão leve, né? A gente fala que o crente tem que caminhar de mão aberta, recebe uma coisa, mas nunca com a mão fechada, sempre pronto para perder aquilo, porque a vida com Cristo é isso. O que a gente não pode perder é Cristo, não pode perder a salvação, e nem perder a própria vida, enfim, perder a nossa alma. Mas de resto, a gente tem que estar disponível, sabe? Perder um relacionamento, não fazer divórcio, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não tô falando que vocês têm que se divorciar, exceto quando já tá casado. Quando já tá casado, não se perde nada. Não, não tem essa opção, a não ser em casos extremos. Mas trocar de emprego, aí eu tava até conversando com ela, sabe? Eu falei assim, às vezes a gente fica com uma mentalidade tão presa nas coisas, e isso também pode ser até às vezes uma síndrome de Ló, né? Da esposa de Ló. Porque eu tava falando com ela, né? Um tempo atrás, há uns bons anos atrás, eu tava vendo algumas vagas de emprego, e algumas descreviam assim, precisa, você tem disponibilidade para viajar? E aí eu sempre colocava que não. Gente, aí depois que eu fui pensar, mas por que que eu não tenho disponibilidade para viajar? O que que me prende? Eu não tenho nada que me prende. Eu não tenho filho, eu não tenho marido. O que eu teria era um emprego, mas era justamente isso que eu estaria fazendo. Eu estaria viajando, trabalhando. Porque na época eu não empreendia ainda. Ó, gente, eu não tenho nada a perder. Assim, né? Tem, mas não tem. E às vezes a gente fica tão preso a algumas coisas que, enfim. Não vou mais ficar filosofando sobre a vida, não. Mas alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Thiago. Até perguntei aqui para Elisângela até que horas nós íamos, né? Porque eu falei assim, tem algumas coisas que eu sabia que esse capítulo aqui ele é bem polêmico por Sim, diversas coisas, né, que sim, aconteceram aqui. Você falando da questão de desapegar, da síndrome de Ló, eu estava no caso da minha mãe, o dia que o pastor me entregou essa mensagem, mas é interessante que nós acabamos virando produto do meio, né? Nós somos produto do meio de onde vivemos. Se sim, você sair daqui e for morar em Minas, ou na Bahia, ou no Rio Grande do Sul, você vai acabar pegando o sotaque de lá, os sim, costumes de lá, e isso acontece muito com a gente, de tentar desapegar, porque, de uma certa forma, nós não estamos acostumados a desapegar, né? Nós sim, não aprendemos a perder. O ser humano não aprendeu a perder. Então, acaba que o meio onde nós vivemos vai nos influenciando. Eu até brincava, falava com os irmãos davam risada, que eu falava assim que eu não presto para evangelizar no samba, eu não presto para evangelizar num negócio que tem um ritmo mais assim, o meu sangue já ferve, eu vou começar a pular igual macaco, né? Aí o pessoal, isso vai pro YouTube? Ah, vai ficar gravado. Ixi, o YouTube vai derrubar. Ó, a gente tá falando é um negão, tá? Só vocês entenderem. Então, fala assim, eu não serviria para evangelizar num lugar desse. Por quê? Porque eu nasci nisso daí. Apesar de não saber de sambar, não saber sambar,
que eu acho gostoso a batida do samba rock. Então, se eu fosse num lugar desse, o que iria acontecer? Ao invés de eu evangelizar, levar Cristo para as pessoas, a música, o ritmo ia me contagiar. Sim. Então, assim, eu entendo a questão de Deus falar para Abraão sair do meio da sua parentela, e do lugar onde ele vivia. Por quê? Porque, às vezes, lidando com algumas pessoas, a gente acaba se descontraindo, vamos dizer assim. Vamos supor, de repente, pessoas sérias, respeitáveis, que você conhece, quando se junta com outras pessoas, parece que volta a quinta série. Sabe, às vezes acontece isso, eu vou para casa da minha mãe, né, aí junta com minhas irmãs de criação lá, eu volto a ser criança. Aí minha mulher ia ficar doida comigo, por quê? Porque Sim. é o ambiente onde você está, são as Sim. pessoas que você convive. Então, não é a questão que você vai deixar de ser uma pessoa cristã, sabe, o seu modelo de cristianismo. Óbvio Sim. que não, isso daí você não vai mudar. Mas em algumas coisinhas, você vai pensar, nossa, nunca pensei, deu o pastor Tiago brincando assim, ou fazendo assim, mas de repente no ambiente que eu estou, né, eu vou Sim. ser mais sério, vou ser mais engraçado. É óbvio que eu não vou mudar a minha personalidade, mas esse é quem eu sou. Mas estando junto com alguém, né, talvez alguém assim, no caso das minhas irmãs e as brincadeiras, às vezes acaba que vocês não vão olhar, vocês vão olhar o pastor e vai se surpreender, vai, nossa, mas o pastor brincando assim, por quê? Porque é o meio onde a gente vive. Então Deus falou para Abraão mesmo, sai porque você vai Sim. ser influenciado pelo ambiente que você está, né? Sim. Então a questão das lembranças, das músicas, tem coisas que a gente tem que se desapegar. Por isso que quando Paulo fala em Efésios que nós fomos eleitos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis, né, a questão ali do santo para nós é separados. Então, nós precisamos ser separados mesmo, porque nós gostamos. E abrir mão de algo que você gosta é muito difícil. É Sim. muito difícil, é muito complicado mesmo. Agora, o outro ponto aqui, para eu não me alongar tanto, vou falar da questão das filhas de Ló, quando elas têm essa decisão aqui de dar herdeiros para o seu pai, e elas utilizam um meio para que isso aconteça. E esse meio é a bebida. Certa Sim. vez, uma moça na igreja, na época que eu estava, ela era líder de jovens, e ela perguntou para mim até que ponto o bebê é pecado. Porque ela diz assim, a Bíblia fala que bebê é pecado. Aí o que acontece? Nós temos que ser conselheiros, porém temos que ser sábios, né? Sim. Nas nossas palavras, porque nós influenciamos pessoas. E aí eu falei para ela o seguinte, olha, a Bíblia não diz que beber é pecado. A Bíblia diz que se embriagar é pecado. Por Sim. quê? Porque um ébrio ele não tem controle das suas ações. Você percebe que uma pessoa, quando ela se embriaga, ela começa a tomar atitudes que, estando sã, ela não tomaria. Ou Sim. fica valente, ou tira a roupa, ou fica chorando, fica falando demais, várias coisas. Todo mundo aqui, eu acredito. Alguma coisa acontece, né? Eu acredito que todo mundo aqui já teve uma experiência negativa aí com parentes ou colegas com bebida. E aí, eu expliquei para essa pessoa o seguinte, olha, a beber, no caso, não é pecado, só que a Bíblia ela restringe pelo menos dois grupos, né? Ela fala para o bispo, para ele se apartar do vinho, e fala para o diácono também. Então, se você é obreiro, a bebida não tem que fazer parte da sua vida. É óbvio que nenhum pastor vai incentivar ninguém a beber, pelo amor de Deus. Se um pastor incentiva alguém a beber, o pastor não é ser pastor de porco, né? Mas aí eu falei para ela, só que eu tenho algumas histórias da Bíblia, uns fatos na Bíblia, de casos que a bebida fez mal. Aí a pessoa falou, qual seria? Aí eu citei a primeira, que foi a questão de Noé, quando ele se embriaga lá e fica nu, e o seu filho debocha dele, né? E o que aconteceu, dele abençoar o seu neto, né? Aí eu falei da questão de Ló, que as filhas de Ló deram bebida para ele, se deitaram com ele, a tal ponto dele não perceber que estava deitando com a própria filha.
Sim, né? Porque se a mulher dele morreu na saída lá de Sodoma e virou uma estátua de sal, quem iria se deitar com ele se ele sim, não tinha mais de uma mulher? Você percebe como a bebida é prejudicial, sim, até mesmo em excesso? E eu falei o terceiro, que é o pior de todos, né? Para mim é o pior de todos, que foi a questão de Jacó, quando seu sogro Labão, né, no caso seria Lambão, mas é Labão o nome dele, que prometeu a filha em casamento, né, e teve que trabalhar 14 anos por isso. E aí ele, no dia do casamento, lá na despedida de solteiro, vamos dizer assim, né, encheu o nariz de cachaça lá, bebeu e casou com a mulher errada. A gente até brinca, eu sempre brincava na escola dominical, né? Ele dormiu ele casou com a Cinderela e acordou com a abóbora. Depois da meia-noite acordou com a abóbora. é, Ele o nome é Pescoço, né? Então não acredito que seria muito bonita. E aí sim, eu falei assim, ó, a pessoa beber a tal ponto de casar com a pessoa errada. Então nós vemos aqui o quanto a bebida na vida do crente, ela é, a B tá dando risada, quanto é prejudicial. Então, na verdade, a questão do cristão verdadeiro é se abster. Se abstenha. Por mais que seja bom, por mais que seja gostoso, o ideal é que nada nos domine a não ser Cristo, a vontade de Deus. dormir Se, ali, se por exemplo, convém, né? qualquer outra coisa que te domine, é melhor se abster do que, de repente, fazer alguma coisa e colocar a culpa na cachaça. Sim, Dizer que, não, eu bati porque eu estava bêbado. Eu sim, fiz isso porque eu estava bêbado. Não, você tinha consciência, a bebida só te deu coragem para você fazer aquilo que você queria. Já estava no seu consciente. exatamente. Então, aqui, nesse caso aqui, nós vemos que as filhas de Ló, o que elas fizeram, refletiu só no momento, na questão do incesto, mas Sim, trouxe prejuízos lá na frente. Por quê? Porque ela deu origem aos dois povos que viraram inimigos do povo de Israel, do povo de Deus, né? Que eram os Moabitas e os e, amores. e os Amorritas, né? Que até dizer que os Moabitas eram canibais, eles praticavam canibalismo. Então, assim, imagina a situação de duas atitudes, né? Das duas filhas que tomaram essa atitude, a consequência que teve uma atitude impensada, né, do efeito da bebida e das consequências. Sim, e é muito bom. E agora fez até eu lembrar, porque. E o Senhor é tão misericordioso que ainda até numa situação como essa, a gente depois vai ter um livro de uma Moabita, que é Ruth, porque Ruth vem depois, tempos depois, que descende disso, né? Porque ela era de Moabe, uma Moabita que encontra o povo de Deus e decide abandonar os seus deuses, porque a gente vê que era um povo corrompido, né? Que tinha outros deuses, enfim. E ela decide abandonar o seu Deus e decide seguir o povo de Israel. E ainda entra na linhagem de Jesus, né? Entra ali, ela é bisavó do rei Davi, né? Acho que é vó, bisavó, bisavó, acho, do rei Davi. E mesmo assim, né, meio que... E aí, uma coisa também que eu estava pensando, né, quando eu estava lendo, que eu estava lembrando dessa passagem, o Senhor, ele não leva em consideração, eu não sei, às vezes vamos supor, a pessoa fala assim, nossa, mas eu sou fruto de um abuso, ou eu sou fruto de algo que fizeram errado, né? Não nasci de uma forma legítima dentro de um casamento puro e santo. Mas mesmo assim, a graça do Senhor alcança, independente da forma como você foi gerado ou o contexto, né? Porque aquela mulher moabita, ainda mesmo assim, teve a oportunidade de ter um redentor na vida dela. E, enfim, gente, é muito complexo. Aí na hora que você estava falando também, Thiago, da gente deixar as coisas para trás, que a gente estava comentando das lembranças, uma coisa que eu estava percebendo também, que eu lembrei, que eu estava até fazendo um tempo atrás, é que a gente precisa muito reconhecer os nossos limites, até onde a gente pode, até onde a gente consegue ir. Tem muita gente que nem você falou, né? Que nem a questão da bebida é muito subjetiva, porque a Bíblia também fala que se o que eu faço leva outra pessoa a pecar, é melhor que eu não faça. Então, se eu beber vai levar o outro irmão a achar que ele pode beber, mas o meu limite é um e o dele é outro,
é melhor que eu não faça, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho, já consumi bebida alcoólica, mas não tenho problema nenhum com bebida alcoólica. Antes de eu ir para a igreja, mas nem consumia tanto que me fazia mais mal no estômago. Era mais por degustação mesmo, mas eu nunca fui uma pessoa que me dei ao álcool que me fazia mal. Mas eu já conheci pessoas que, por exemplo, cerveja eu nunca bebi porque eu nunca tive interesse. Mas pessoas que não podiam beber uma latinha de cerveja, que uma latinha de cerveja já fazia muito mal para a pessoa. Então, ou seja, para aquela pessoa ali, o limite dela é não tomar nada, porque para ela faz muito mal. Só que se eu proporciono um ambiente que vai fazer aquela pessoa cair no erro, é melhor que eu evite. Então, a gente precisa muito reconhecer também os nossos limites, porque tem coisas que vai muito da ponderação e do bom senso também, as intenções do coração, as motivações com que a gente faz as coisas, né? Enfim, gente, muitas camadas, muitos detalhes. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, a gente já está chegando aí perto do horário de terminar, a gente já vai encerrando já. Gabriel tá quietinho, quer falar alguma coisa? Vinícius, seja bem-vindo, espero que você esteja gostando. Aqui é um espaço aberto mesmo, que a gente discute as coisas, mas se você quiser falar alguma coisa também, tiver alguma dúvida também, pode perguntar. Esse é o espaço para tirar as dúvidas, fazer comentários. Espero que você tenha gostado. Você não vai falar nada, não, Gabriel? Tá quietinho hoje? Tranquilo, Deus abençoe. Amém. Então é isso, gente. Ninguém mais quer falar nada? Acho que sairemos daqui com muitas reflexões, né? Eu vou sair daqui bem reflexivo. Refazer uma autoanálise para ver se eu preciso deixar alguma coisa para trás, para ver se eu não estou carregando nada comigo. Ó, todo mundo hoje vai orar, vai fazer uma autoanálise, sim. Será que eu estou carregando alguma coisa de Sodoma e Gomorra comigo? Qual que era a sua Sodoma e Gomorra? Da onde você precisa sair? Lembre-se. Faz essa autoanálise, entendeu? Antes de dormir, coloca a cabeça no travesseiro. Autoanálise, o que eu preciso deixar para trás? Eu já sei umas coisas que eu preciso deixar. Difícil, mas a gente tem que fazer esforço, né? Muita oração, jejum, pedir ajuda para o Espírito Santo, falar assim, me ajuda, me liberta-me de mim. E eu não consigo me libertar de mim mesmo, não. A gente fica vivendo lá Romanos 7, a luta da carne e do espírito. O bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero, já, quando nem pensei, já cometi. Ai, uma guerra terrena, até a morte ou até Jesus voltar. Mas, enfim. De nada, Vitor, a gente agradece a sua presença. Segunda-feira que vem a gente vai falar de Gênesis capítulo 20. Deixa eu ver o que é Gênesis capítulo 20, não lembro. Capítulo 20, ó. Ah, gente, de novo, ó. Abraão que Sara é sua mulher. De novo, Abraão Eu aprontando. já tinha colocado aqui, Abraão lambando de novo. Sim. Bom, pronto. Segunda que vem a gente vai ver mais um vacilo de Abraão. Não faltem, leiam com antecedência para a gente discutir vai ser o tema, exatamente. Gente, meu Deus do céu. Não vai negar Vai que ser, Sara é vai sua ser o tema da próxima aula. Venha conhecer mais um vacilo de Abraão. É isso. Vinícius, para você que não estava, que a gente nos inicinho, a gente estava falando que Abraão era um homem de muita referência, né? E aí a gente falou assim, vamos ler então sobre Abraão e vamos ver se ele é tudo isso mesmo, né? Não que ele não seja, mas a gente vê que no meio do caminho ele foi uma pessoa como a gente e cometeu muitos erros. E aí a gente vai chegar amanhã em mais um erro dele. Nem lembrava que ele negava de novo. Enfim. Vai. Vamos, gente, abre a câmera aí quem quiser para a gente fazer nossa foto. Vou postar lá e vou dispensar vocês para a gente descansar. Quem não quiser abrir a câmera não tem problema não. Vou tirar por conta. Ai, tô fazendo sombrinho, peraí. Tira daqui. Isso, foi. Ah, peraí, não tô fazendo foto, peraí. Foi, tava clicando no vídeo. Tchau, gente. Obrigada. Deus abençoe. Até segunda que vem. Leiam Gênesis 20 e Salmo 10. Gênesis 20 e Salmo 10. Leiam. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, gente.
Bom, não vou nem demorar café, eu tô cheia de serviço aqui para fazer. Tranquilo.